homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde de domingo no bairro Universitário, em Campo Grande, suspeito de atuar como agiota e vender armas de fogo na região. A prisão aconteceu após denúncia anônima recebida pela Força Tática da Polícia Militar. Segundo o registro policial, o suspeito circulava pelo bairro em uma motocicleta Honda Fan preta com detalhes vermelhos e estaria armado. Durante rondas pela Avenida Guaicurus, os policiais localizaram um homem com as mesmas características e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38 na cintura do suspeito, municiado com 4 munições e com numeração suprimida. Ele afirmou que apenas repassaria a arma a outra pessoa. Ainda conforme a ocorrência, o homem informou que havia outro armamento em sua residência. Diante da situação de flagrante, os policiais foram até o imóvel indicado, onde encontraram um segundo revólver calibre 22, municiado com 6 munições, escondido dentro de um calçado. Identificado como Pedro Henrique, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi algemado por risco de fuga. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. O suspeito foi levado à delegacia de pronto atendimento comunitário, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante. 2 pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite de sábado, na rodovia MS 488, em Itaquiraí. As vítimas foram identificadas como Márcio Aparecido da Silva Teixeira, de 34 anos, e Osmar Rodrigues de Oliveira Júnior, de 29. Márcio conduzia uma motocicleta Honda Bros quando colidiu de frente com uma caminhonete S10 no trecho entre o perímetro urbano da cidade e a prainha do município. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O passageiro, Osmar, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu na madrugada deste domingo, dia 25. O motorista da caminhonete, um idoso de 70 anos, também precisou de atendimento médico. A motocicleta ficou completamente destruída. A Polícia Civil e a Perícia Técnica de Naviraí foram acionadas para atender a ocorrência. O condutor da S10 passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. As causas do acidente serão investigadas. Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte das vítimas e prestaram homenagens. Um homem de 45 anos é suspeito de violência doméstica contra a esposa, de 41, e a enteada, de 20 anos, em Eldorado. O caso aconteceu na tarde de sábado, no bairro Cerâmica. Segundo o relato das vítimas, o homem havia saído de casa pela manhã e, após uma ligação, foi pedido que retornasse. Ao chegar à residência, ele estava visivelmente embriagado, transtornado e agressivo. Conforme as vítimas, o suspeito passou a ofendê-las verbalmente e, em seguida, começou a quebrar objetos da casa, como pratos e uma caixa de som. Durante o surto de agressividade, ele tentou estrangular a companheira. A filha presenciou a cena e disse que chamaria a polícia. Nesse momento, o homem soltou a esposa e passou a agredir a enteada, tentando estrangulá-la. A mãe conseguiu reagir e desferiu um soco no agressor para defender a filha. Mesmo assim, o homem tentou continuar as agressões, mas foi contido com chutes. Em seguida, ele entrou na casa, pegou uma faca e as mulheres fugiram para a rua, onde acionaram a polícia. O suspeito fugiu em um carro Astra preto, fez ameaças e enviou áudios prometendo vingança. As vítimas solicitaram medidas protetivas. O caso é investigado como lesão corporal dolosa e ameaça. Esta segunda-feira, dia 26, será marcada por calor intenso e possibilidade de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão indica mais um dia típico de verão, com sol ao longo do dia, aumento de nebulosidade e risco de tempestades acompanhadas de rajadas de vento.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, podem ocorrer chuvas mais intensas em algumas regiões, com raios e ventos fortes. As instabilidades são provocadas pelo avanço de uma frente fria oceânica, somada ao aquecimento diurno e à alta umidade presente no estado. Uma área de baixa pressão atmosférica também contribui para a formação das tempestades. Os ventos sopram dos quadrantes leste e norte, com velocidades entre 30 e 50 km por hora, podendo haver rajadas pontuais acima desse valor. Em Campo Grande, a previsão indica máxima de 34 graus, com chance de chuva. Em Dourados, os termômetros variam entre 20 e 36 graus. No sul e leste do estado, cidades como Ponta Porã, Iguatemi e Anaurilândia terão sol entre nuvens, com máximas que podem chegar a 36 graus. Já na região pantaneira, Porto Murtinho e Corumbá também registram calor e possibilidade de chuva. No norte e Bolsão, Coxim e Três Lagoas devem atingir até 34 graus. Uma mulher de 43 anos foi denunciada por maus tratos após deixar os 3 filhos sozinhos em casa e sair para beber em Nova Alvorada do Sul. O caso aconteceu na madrugada deste domingo. As crianças têm 13, 9 e 6 anos de idade. A polícia militar foi acionada para averiguar a denúncia e encontrou a mulher embriagada na residência com os filhos no local. Segundo o relato das crianças, a mãe saiu por volta das 4 da tarde para consumir bebida alcoólica na casa de um desconhecido e só retornou por volta das 11 da noite, período em que os menores ficaram sozinhos. Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao retornar para casa, a mulher estava alterada e teria maltratado os filhos, chegando a apertar o pescoço de uma das crianças. O pai estava trabalhando no momento do ocorrido e, sem ter com quem deixar os filhos, o Conselho Tutelar encaminhou as crianças para a casa do avô materno. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. O caso é investigado. Cerca de 300 pessoas participaram na manhã de domingo de uma caminhada pelas ruas de Campo Grande em defesa do que os organizadores chamam de liberdade e justiça. Com faixas e cartazes, a manifestação foi batizada de Caminhada pela Liberdade e seguiu o mesmo propósito de atos realizados em outras partes do país. O protesto foi organizado pelos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, do PL, e teve como principal pauta a defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, além de críticas ao Poder Judiciário. A mobilização começou em frente à Praça do Rádio e seguiu por cerca de 2 quilômetros até a sede do Ministério Público Federal, na Avenida Afonso Pena. Segundo os organizadores, o ato ocorreu de forma pacífica e reuniu famílias e idosos. A Guarda Civil Metropolitana estimou a participação de cerca de 300 pessoas. Os vereadores afirmaram que a caminhada buscou incentivar a participação popular e garantir o direito à livre manifestação, destacando que o momento ocorreu de maneira ordeira. Dar uma resposta, de que a democracia só se constrói com a manifestação pacífica das pessoas. O que nós recebemos de mensagens de pessoas que não conseguiram ir hoje para Brasília, e gostariam de se manifestar de alguma forma. Então, por isso veio a ideia de fazer esse manifesto também aqui em Campo Grande, porque o que acontece hoje é que as pessoas não podem mais se posicionar, porque se elas fazem isso, corre o risco de uma perseguição política. Então é essa a ideia, lutar pelos nossos direitos, direito de liberdade de expressão, direito de se posicionar contra o sistema, agradando ou não, mas precisamos ter esses direitos preservados. Então hoje aqui, esse manifesto é isso, falar que o povo não está adormecido. E como estão os ânimos para a caminhada? Qual que é a expectativa? A expectativa é muito boa. Confesso que, inclusive, o número de pessoas que já se reuniu aqui surpreendeu. Muitas pessoas foram para Brasília e isso era o principal. Concentrar em Brasília o maior número possível de pessoas. Mas, como eu falei, muitas não tinham condições. A logística de Campo Grande para Brasília não é das melhores. E isso impossibilitou a ida de muitas daquelas que hoje estão aqui querendo também
manifestar, colocar essa indignação, né? Então hoje é pela anistia já, hoje é pelo direito de se expressar, o direito de se posicionar, sem ter uma perseguição nas costas. E a expectativa também para as conquistas que vocês estão buscando com a manifestação? É justamente isso, procurar essa liberdade, procurar essa vontade que as pessoas têm de se posicionar e que muitos estão com medo, né? Estão com medo por quê? Por causa dessas perseguições que hoje ocorrem no Brasil. Um homem de 40 anos perdeu a ponta de um dos dedos na mão esquerda após um acidente com uma roçadeira em uma propriedade rural no Pantanal de Corumbá na sexta-feira. Devido ao local de difícil acesso, a Marinha do Brasil auxiliou no resgate da vítima. O Corpo de Bombeiros Militar acionou o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste, que realizou um deslocamento aéreo de mais de 130 quilômetros, com duração aproximada de 1h30. O resgate contou com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário. Após a chegada ao heliponto, o homem foi encaminhado por ambulância ao pronto-socorro de Corumbá. Em nota, a Marinha informou que as evacuações aeromédicas fazem parte de ações de cooperação com os bombeiros, especialmente em regiões de difícil acesso. Os voos dependem de fatores como condições meteorológicas, operação diurna e distância até o local do acidente. 2 mulheres de 26 e 28 anos foram atingidas por tiros de chumbinho após uma discussão com um motorista de aplicativo na manhã deste domingo em Campo Grande. O caso aconteceu na Avenida Rita Vieira de Andrade, no Jardim Mansur. Segundo o relato das vítimas à polícia, elas solicitaram uma corrida por aplicativo no bairro Vilas Boas, mas se desentenderam com o motorista em relação ao destino. Após a discussão, o homem teria ordenado que as duas descessem do veículo. Enquanto aguardavam outra corrida, o motorista retornou ao local e efetuou vários disparos com arma de chumbinho. As mulheres ficaram feridas e foram encaminhadas à UPA do Tiradentes. Uma delas sofreu lesões nas pernas, a outra teve ferimentos no tórax, nas pernas e no nariz. As vítimas não souberam informar a identidade do motorista, apenas a cor do veículo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação. Mato Grosso do Sul confirmou a segunda morte por influenza em 2026, em meio ao aumento de doenças respiratórias no estado. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam que até o dia 23 de janeiro foram registrados 125 casos notificados de gripe, sendo 13 confirmados e 2 óbitos. Todos os casos confirmados são de influenza A, subtipo H3N2. A morte mais recente ocorreu no dia 14 de janeiro, em Sidrolândia, e a vítima era uma mulher de 65 anos com histórico de imunodeficiência. O primeiro óbito do ano foi registrado em Corumbá, no dia 7 de janeiro, envolvendo uma mulher de 92 anos que também tinha doenças pré-existentes. A secretaria informou que não há evidências de aumento da gravidade dos casos. A vacina contra a gripe segue disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e protege contra as principais cepas do vírus. Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar a nova etapa do Print Itinerante, programa da Fundação Social do Trabalho, a FUNSAT, que percorre bairros de Campo Grande para cadastrar novos participantes. A iniciativa segue com inscrições abertas nesta semana e começa nesta segunda-feira no CRAS Noroeste. O objetivo é formar cadastro reserva para o Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho, que atende pessoas fora do emprego formal. Apenas na primeira semana de atendimento, entre os dias 19 e 23 de janeiro, foram registradas 487 inscrições na capital. A expectativa da FUNSAT é realizar pelo menos 200 convocações já no mês de fevereiro, com novas chamadas previstas ao longo do primeiro semestre de 2026.
Em cada dia de atendimento, serão distribuídas 60 senhas entre 7 e 9 horas da manhã, com meta de atender cerca de 600 pessoas. Para participar, é necessário estar há mais de 6 meses sem registro em carteira e também ter se desligado do programa no mesmo período. O atendimento em cada unidade segue até meio-dia. Ao longo da semana, o print itinerante passa pelo CRAS Noroeste, Vila Popular, São Conrado e Estrela do Sul.